Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Suzana, eu tô aqui hoje com a Tiziana Francesca e a Daniela Gravina para fazer nosso primeiro podcast da SBO. Tô muito animada com esse nosso novo projeto. Contando só um pouquinho de mim primeiro, eu sou médica oftalmologista, sou especialista em córnea refrativa pelo Banco de Olhos de Sorocaba, vou fazer um fellowship no exterior logo menos, e com certeza a gente vai ter mais tempo para falar de mim. Vou deixar agora as meninas falarem um pouquinho delas. Tice, me conta um pouquinho de você e para o pessoal que está ouvindo a gente. Olá, pessoal. Como a Bianca falou, eu sou a Tiziana De Francesco. Eu sou especialista em glaucoma e segmento anterior. Eu fiz uma parte da minha formação aqui em Fortaleza. Depois eu fui para a Unicamp fazer um fellowship em glaucoma. Depois eu fui para o Canadá fazer um fellowship em glaucoma e segmento anterior na Universidade de Toronto. Hoje eu divido meu tempo tanto na minha clínica particular, quanto na parte de preceptoria, de residência e fellowship no Hospital de Olhos Leiria de Andrade, na Escola Cearense, e também sou professora adjunta da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Dani, fala um pouquinho para a gente aí do seu currículo. A gente sabe que você tem aí, tem uma trajetória bem interessante. Fala para a gente, Dani. Vamos lá. E aí, meninas, gostaria de agradecer aí a oportunidade de vocês por terem abraçado a causa, né, da SBO Jovem, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Falando um pouco sobre mim, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma, fiz o fellow, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Instituto de Olhos Paleta Guedes. Tive a oportunidade, esse ano, de finalizar o meu mestrado e também fazer um estágio em Lausanne, na Suíça, que foi bem interessante. E atuo também atualmente como pesquisadora na Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje a gente está aqui um pouquinho para falar um pouco da gente, para falar um pouco da SBO Jovem, e eu acho que vai ser bem legal. Entrando um pouco na SBO Jovem, ela que foi criada em 2007 com o presidente Dr. Luiz Carlos Portes, e o objetivo da SBO Jovem é isso, é trazer voz para os jovens oftalmologistas para poder tirar dúvidas, trocar ideias, incentivar a parte acadêmica, publicação, e é isso que a gente está aqui, de hoje em diante, nos próximos episódios, com esse intuito de ouvir um pouco esses colegas que estão iniciando, ver seus desafios, suas dificuldades, suas limitações. Então, eu acho que vai ser um pod bem interessante, junto com duas pessoas tão queridas, e a ideia do podcast surgiu esse ano, no congresso da SBO, e onde eu e a Bianca fizemos parte de uma banca, e aí, justamente da SBO Jovem. E aí a gente deparou com uma sala muito cheia, com a gente em pé no fundo, muitas perguntas, a gente viu ali desde acadêmico em medicina, até pessoas recém-formadas, fellows, enfim, a gente deparou ali com um grupo muito grande de novos colegas com muitas dúvidas. E aí a gente começou a discutir, a ter ideias, chamamos a Tice, que também abraçou a causa, veio com muitas novas ideias, então eu acho que está bem legal. E aí vou passar a palavra para a Tice, para ela poder falar um pouquinho mais. E hoje, né, o nosso objetivo principal com o primeiro podcast, né, que é o podcast de introdução, é justamente que a gente se apresente, que vocês conheçam a gente, saibam da nossa trajetória, de como que está sendo o nosso momento profissional, os nossos desafios, as nossas experiências na área da oftalmologia. E já puxando nisso, né, nesse assunto, eu vou aqui fazer aqui a pergunta aqui para a Bianca. Bianca, me conta como que foi a sua decisão, como que você decidiu pela área de oftalmologia? A gente sabe que você tem na família, né, tem oftalmologistas na família, seu pai é um oftalmologista renomado. Me fala como que foi essa decisão. Engraçado, né? Falar que tem oftalmologista na família, o pessoal imagina que é só um pai. Mas tem um pai, uma irmã, outra irmã, só não tem o cachorro porque não dá, né? Mas eu tenho bastante gente na família que oftalmo. Assim, é engraçado, porque, na verdade, assim que eu entrei em medicina, eu falei, vou ser oftalmologista. Aí a gente passa pela cardiologia, daí gosta um pouquinho, passa por várias coisas, gosta um pouquinho mais, mas meu pai me trouxe de volta para a ideia de ser oftalmologista e nunca saiu, assim, acho que sempre foi muito mais uma influência, óbvio, do meu pai, ele, assim, ele tem um histórico
Aí, na oftalmologia é muito importante, a gente sempre, pela admiração, acabou indo. Tanto é que de 4 meninas, 3 ele deu strike, né? 3 são oftalmos também. E foi assim, foi muito natural. Foi difícil não pensar em oftalmologia assim que eu me formei. Então, assim que começou a estudar para a fase de provas da residência, eu já comecei a estudar só para oftalmo, focada no oftalmo, e em faculdades assim, residências em São Paulo. Acabei não indo muito para fora, né? E é engraçado, porque aqui, apesar de. Acho que quem está ouvindo a gente já percebeu, são 3 meninas com 3 sotaques diferentes. Então, a gente tem Minas, tem Fortaleza e tem São Paulo. Mas, assim, eu nunca, apesar de saber que tem grandes faculdades de medicina não, residências de oftalmologia fora de São Paulo, eu sempre pensei em oftalmo. Então, o meu leque não consegui abrir muito para pensar em outras coisas. Mas vocês que são de fora, vocês chegaram a pensar em fazer fora do estado de vocês? Ou desde o começo vocês pensaram em fazer oftalmologia na cidade de vocês? Como que foi esse processo? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência nisso, assim. Eu não tenho influência na família de oftalmologistas, então, mas por incrível que pareça, eu já entrei na faculdade querendo oftalmologia. Então, a minha faculdade inteira foi voltada para oftalmo, eu fazendo estágios na oftalmo, já participando de alguns congressos aqui na região, né? Eu fiz a minha faculdade aqui em Juiz de Fora. Então, eu sempre quis. Eu nunca desviei esse foco. Então, para mim foi tudo muito fácil, assim, né, nessa questão. Eu não cheguei nem a pensar, cogitar outra área, porque eu sempre fui apaixonada, assim, eu sempre visitei oftalmologistas desde cedo por problemas de refração, então aquilo me fascinava muito, eu queria aquilo. Então, a minha influência de oftalmo veio de colegas que me atendiam quando jovem, quando criança, que eu tinha essa visão, era a visão que eu tinha. E você, Tícia, a gente sabe também que você tem, né, sua família de oftalmologistas. Você acha que te influenciou isso aí, nessa decisão, nesse peso aí na sua formação? Então, Dani, minha mãe sempre deixou a gente muito livre para escolher. Ela sempre falou, tanto eu quanto meu irmão, nós somos oftalmologistas, né? E desde sempre Uhum. ela falou: vocês podem escolher entre o olho direito e o olho esquerdo. É isso que vocês podem escolher. Basicamente isso. Fiquem à vontade. Não, mas brincadeiras à parte, minha mãe sempre foi, assim, uma grande entusiasta, assim, com a área da oftalmologista e de realmente influenciar a gente, não colocar uma pressão, mas desde pequena ela leva a gente para congresso, na época que podia criança entrar em congresso, a gente ficava lá nas palestras. Eu achava tudo aquilo ali incrível, né. Então eu acho que quando a gente tem uma influência familiar que traz, aquela aquela área da medicina de forma positiva, né, a gente já acontece tudo naturalmente, né. Outro ponto que me encanta na oftalmologia é a gente ser é uma especialidade muito resolutiva, né, eu acredito que das especialidades médicas é uma das mais resolutivas e proporciona a gente conseguir, clinicar e operar. Eu, pelo menos, eu sou louca por cirurgia, eu acho que eu não conseguiria ser só clínica, não sei vocês, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu amo essa oportunidade de ter o contato com o paciente no consultório e tá ali, metade da minha semana operando, metade ali vendo o paciente no consultório. Como que foi vocês acham que essa parte de ser mais de ser uma subespecialidade mais resolutiva, de ter a parte cirúrgica, isso influenciou também para vocês escolherem? É, assim, eu acho que essa parte da cirurgia me influenciou depois que eu entrei, porque eu sempre fui muito clínica, assim, gostava de discutir coisas clínicas, sentava, discutia, até que acho que é por isso que eu acabei indo muito pro lado da pesquisa, né? Tipo, eu gosto de ler, discutir, discutir, discutir. Mas entrando na residência de oftalmo, não consigo me imaginar não fazendo cirurgia. Até porque é uma cirurgia que é gostosa, tipo, aquela coisa que parece besteira, mas é uma cirurgia que você faz sentada Sim. e é poética, é uma cirurgia que resolve. Assim, não é para ser tão longa, mais longa de todas as. Enfim, difícil passar de 3 horas, né? Uma cirurgia. Isso é ótimo, sim. E você consegue. E é uma cirurgia que você vê um resultado relativamente rápido, na maioria delas, né? Não é todas. Mas ao mesmo tempo você consegue resolver rápido, então você consegue agendar uma cirurgia rápido, consegue uma sala fácil, são coisas que a gente só consegue ter essa percepção mais tarde, né. Dani, você que já está operando faz bastante tempo que você, assim, já está 4, 5 anos operando, fazendo seu consultório e tudo, você tem essa facilidade de acesso de marcar o paciente ou é mais uma impressão minha que isso que eu vejo? Não, eu concordo. Eu acho que na oftalmo a gente tem
essa destreza, né? Uma facilidade mesmo. A gente consegue dividir entre consultório e centro cirúrgico. Como vocês falaram, são cirurgias ali rápidas, então é muito gostoso, né? Porque você atende um paciente ali com uma limitação e aí você indica a cirurgia e você acompanha aquele paciente. E na minha área, né, que eu atuo mais na parte do glaucoma, eu brinco que a gente casa com o paciente. É um vínculo que a gente tem eterno, não tem como ele, enfim, desvincular da gente nem tão cedo. Então é muito gostoso, a gente faz parte da família do paciente. A gente conta caso, enfim, é muito gostoso. Isso fora a parte cirúrgica, que é onde a gente está mais realizado. Eu me sinto mais realizada ali operando mesmo, pegando, resolvendo o problema do paciente. É É muito bom. terapêutico, né? Operar é É terapêutico, é muito gostoso. É tão terapêutico para o paciente quanto para a gente. Exatamente. Ô, Bianca, eu queria só tirar uma dúvida com você, assim, uma curiosidade, porque, né, seu pai é referência em glaucoma, e por incrível que pareça, você não faz glaucoma, né? Você aí está trilhando um outro caminho. Me conta, assim, o porquê disso, assim, se você tentou glaucoma em alguma época e não foi muito para esse lado, como que foi essa decisão sua? Não, eu sou uma ciumenta de vocês. Eu amo glaucoma. Eu morro de inveja de vocês. Geralmente quem faz córnea não gosta de glaucoma, né? Você é Gente, exceção. eu amo glaucoma. E quando as pessoas falam para mim, os residentes estão conversando comigo, não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu não quero isso, não quero glaucoma, eu falo, como você não quer glaucoma? Eu amo, amo, amo. Mas é isso, né? Eu tenho a Carol, né, que é minha irmã gêmea, e a gente fez tudo juntas, a gente fez faculdade juntas, residência juntas, e na hora de decidir quem ia fazer o quê, e parece besteira, foi tipo para o ímpar, assim, e ela ganhou. Foi mais ou menos isso. E aí eu falei, bom, já que. E foi mais ou menos isso mesmo. A gente sentou juntas, você falou o que uma vai fazer. Ela falou, eu quero glaucoma, não vou deixar. Se você quiser fazer glaucoma, faz também, mas eu não vou abrir mão do glaucoma. Falei, bom, não vou fazer a mesma coisa que você, acho que a gente tem que ser complementar, e acho que é muito interessante. E hoje eu vejo isso, né, na clínica, como é bom alguém fazer glaucoma, alguém fazer retina e poder ter essa pessoa de confiança, né, na clínica. Enfim, decidi fazer, né, porque a Carol ia fazer glaucoma. Mas eu amo glaucoma. Eu fui muito feliz em escolher córnea, porque no final das contas conversa bastante com glaucoma. E eu acho que é uma especialidade na oftalmologia com muita resolutividade também. E, assim, um leque gigantesco de possibilidades terapêuticas. Desde, assim, novidades, muitas novidades que vêm surgindo, assim, na parte da córnea. Então, eu sou muito, muito feliz. Mas foi uma decisão difícil que eu fui infeliz no começo. E hoje eu agradeço que eu escolhi. Mas acho que é uma coisa que a Tice também deve ter sido difícil, né, Tice? Porque como você tem outras pessoas na família que também são oftalmos, como que foi essa decisão? Você também pensou em dividir esse cargo ou não? Foi uma coisa mais... Eu vou te dizer, o glaucoma para mim foi totalmente, fora dos meus planos. Eu comecei a minha residência querendo córnea. Queria córnea, segmento Vamos anterior, catarata. trocar. Como eu falei, a minha personalidade, eu sou muito resolutiva, e eu pensava resolutiva é córnea, né. Então, no primeiro ano eu até falava: "Não, porque eu nem gosto de glaucoma". Eu falava: "Não gosto, não gosto, não gosto". E no segundo ano, às vezes eu tinha terminado um ambulatório, uma coisa, e depois eu ia para o departamento de glaucoma, não estava nem ali escalada, mas ia para o departamento de glaucoma, ficava ali treinando migonioscopia, treinando outras, enfim, discutindo o caso. E eu lembro que um preceptor meu falou: "Tícia, você gosta de glaucoma?" E eu negando, em negação. Então, inicialmente eu fiquei um pouco em negação, porque o glaucoma ele não era cool, né, como ele é hoje em dia. O glaucoma ele era meio algo de alguns anos atrás, ele era até os residentes mesmo, departamento de glaucoma, muitos pacientes que O não enxergam, ambulatório é acaba ficando caótico, né? é caótico, É. Então eu não sei, eu não sei nem dizer porquê, mas eu queria algo que complementasse a catarata, né, que eu amo fazer cirurgia de catarata, segmento anterior, e o glaucoma foi caso de amor, eu não sei nem explicar. E hoje eu tô muito feliz, graças a Deus que eu fiz essa decisão. É engraçado vocês falando, porque para mim também glaucoma não era a minha opção. A minha opção, eu ia fazer segmento anterior, eu estava no Rio, fiz minha formação de oftalmo no Rio, e aí eu não queria ficar no Rio, eu queria voltar para Minas. Não tendo, né, alguém para me ajudar nesse suporte aqui, a oftalmo eu não tinha muito espaço, não sabia o que eu ia fazer, aonde vem os desafios de monto clínica, o que eu faço, e aí veio essa oportunidade
do Instituto Paleta Guedes. Eu estava mexendo na internet, vi o edital, falei, poxa, é uma oportunidade de eu voltar para casa. Vamos fazer glaucoma. E aí foi onde eu me inscrevi, consegui a vaga. E é engraçado, porque na época de faculdade, um fato curioso, na época de faculdade eu cheguei a procurar o Ricardo e a Vanessa, que são irmãos Guedes, cheguei a procurar eles no hospital aqui da Santa Casa, de Juiz de Fora, para poder começar a acompanhar o finalzinho da faculdade ali e não consegui contato com eles. E aí eu formei e não encontrei com eles, não conhecia eles. E aí caiu o quê? Eu, depois de alguns anos, fazendo fellow na clínica deles. Então, o destino foi juntando tudo. As voltas que a vida dá. Foi juntando, eu entrei no fellow lá com eles, eles abriram uma vaga, eu peguei essa vaga e não teve mais fellow. Eu fiquei lá. Tô até hoje. Eu brinco que essa vaga é minha pro resto da vida. Eu não solto. E aí me apaixonei pelo glaucoma, larguei mão de córnea, de segmento anterior, e é onde eu falo ainda bem, porque hoje eu estou mais perto de casa e estou super realizada com o que Deus me encaminhou, assim, as coisas acontecem mesmo. Nessa jornada de vocês, assim, o quanto vocês acham que essa parte acadêmica abriu portas, assim, para vocês? Que, por exemplo, eu ainda estou muito no começo da minha jornada. Eu acho, né? As pessoas me olham e falam, nossa, você já está no fellow, não sei o que. Eu falo, meu, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Tipo, estou fazendo meu doutorado na USP, mas eu quero ir para os Estados Unidos, não sei o quê. Mas tem muita gente que não faz sentido muito essa parte acadêmica. Mas assim, por exemplo, para quem talvez não faça sentido, em que vocês acham que ter um pezinho na parte acadêmica faz sentido sim e pode realmente abrir portas, assim? Eu lido constantemente com residente e fellow, então eu me sinto um pouco na obrigação de estar nessa área de pesquisa, na área mais acadêmica, sabe? Tanto para que eu sempre esteja ali aprendendo, me estimulando, quanto para estimular eles a fazer isso, né? A gente vê, infelizmente, aqui no Brasil ainda a gente tem pouco estímulo para essa área acadêmica, né? Tanto porque a gente tem poucos estímulos financeiros, mas mesmo a questão do hábito, né? A gente vê que a parte de pesquisa é muito caro você fazer uma pesquisa, né? Hoje em dia é caro, então, para você Tem tirar do tempo seu também, bolso né? para tempo, exatamente. E quando você está dedicando o seu tempo para pesquisa, você também está deixando de ganhar. É só um exemplo. Quando eu cheguei, quando eu comecei quando eu voltei do Canadá, que eu comecei a minha prática, a meu consultório e tudo, eu comecei a escrever muito artigo, só que eu fazia isso no meu turno extra, né, à noite, então eu ficava noites, às vezes, que não dormia bem, e aí eu comecei a falar: "Não, eu preciso tirar alguns turnos de consultório para me dedicar para a parte acadêmica". Mas essa foi uma decisão muito difícil, porque eu pensei: "Eu vou deixar de ganhar". Então, assim, fica uma pressão e a gente pensa: "Meu Deus, se eu tirar aqui o meu turno ali daquela clínica, daquele hospital, quando eu quiser voltar, eu não tenho mais aquele acesso". Mas enfim, foi uma decisão que eu fiz e que eu tô feliz que eu fiz essa decisão, que realmente esse é um turno que eu trabalho de home office, escrevendo artigo, escrevo muito artigo. Concentrada, né? Exato, concentrada, não é um negócio, assim, que eu faço no tempo que eu tenho livre, não, é aquele horário ali que eu tenho. Então, engraçado, porque pesquisa para mim, eu não vou dizer que eu amava pesquisa, não. Tudo começou na época da pandemia. Na época da pandemia, estava lá no Canadá, sem não estava operando, não estava ali em casa sozinha, né. Para não enlouquecer, eu comecei a escrever artigo, escrever capítulo de livro para ocupar meu tempo e foi uma coisa que ganhou E meu coração e que eu Otice, amo. você chegou a fazer algum curso de escrita? Enfim, porque eu acho que isso pode ser muito difícil até para quem está começando e que gosta dessa parte, né, de saber como que faz uma escrita, introdução, como que escreve. Chegou a fazer algum curso? Como que foi para você esse início? Então, eu não f no início eu não fiz, mas eu fiz um curso que na verdade foi associado à minha pós-graduação, né, ao meu mestrado, Uhum, que foi um curso uhum. de como escrever artigo científico. Ou Até até alguém que ministrado te pelos ajudou meus também, né? Isso, então acabou que eu aprendi muito, assim, eu escrevia um artigo, mandava para o meu orientador e ele fazia todas as edições e eu ia aprendendo com isso, né. Então, assim, a Claro. gente ainda vai aprendendo muito com o feedback do nosso orientador. Mas é muito interessante, Dani, o que você falou, de ter um curso, né, que a gente porque, assim, escrever Sim, artigo científico, a gente romantiza, mas depois não é mais romântico, você segue ali Tem todo um uma regra, raciocínio. Mas né, tem você exatamente. segue a regra ali. ô Dani,
E aí é uma das 1000 opções, mas assim, existem opções na internet que você procura, tipo, sites, tipo, tem um que chama Coursera, depois a gente escreve aqui para o pessoal, quem quiser dar uma olhada, que são sites que têm cursos gratuitos de tipo, por exemplo, como escrever um artigo, ou como fazer uma pesquisa, ou principalmente de bioestatística, epidemiologia, que é uma introdução, é de graça, tudo bem, é inglês, mas enfim, é a língua universal também da ciência, não tem muito o que fazer. Sim. E acho que dá assim tem outros cursos muito interessantes, a gente pode até fazer um podcast sobre isso, né? Uma ideia legal para a gente fazer sobre introdução à pesquisa, para quem quiser. Aí também a gente pode fazer um podcast sobre introdução, para quem não quiser pesquisa, uma introdução. Eu acho muito legal, porque é muito difícil, a gente fica muito perdido, né? Eu tinha um orientador que falava que aprender a escrever artigo é Frankenstein. Você vai pegar uma parte de um artigo que você gostou, se basear naquele modelo. Aí pega outro, vai fazendo suas pequenas colagens, você faz tudo do seu jeito. Mas no começo, e é isso, no início você acha, né, que é difícil, mas é o que a Tice falou. Tem um esboço, né? Uma forma certa de fazer. Você seguindo aquela forma ali, você só vai colocando as ideias. Hoje a gente tem um grupo de pesquisa, né, aqui que a gente atua. Então, até hoje eu ainda tenho as minhas limitações, eu não sento e escrevo um artigo assim tranquilamente, mas a gente isso, eu acho que juntar em grupos, pessoas, isso é muito legal, porque um vai ajudando o outro, né? E vai vendo a limitação do outro, até pegar o jeito também, e isso é bem legal. Mudando um pouco aqui dessa parte de pesquisa, eu tenho uma curiosidade, Ti, se você comentou aí várias vezes agora sobre esse estágio que você fez, né, lá em Toronto com o Ike, me fala um pouquinho como que você conseguiu, como que você chegou até isso, como que foi essa experiência para você lá, que provavelmente ficar longe de casa, ficar longe da família, enfim, 1 ano, né? Me fala um pouquinho aí sobre isso. Foi uma experiência incrível, eu digo incrível para ambos os lados, né? Tanto de ser, assim, desafiador bom e ruim, né, mas, o Ike, né, foi sempre um profissional que eu acompanhava nos congressos, eu realmente admirava a forma diferente que ele via o glaucoma, né, eu via: "Meu Deus, esse é o glaucoma do futuro", na verdade já era o glaucoma que estava acontecendo nos outros países, mas eu via como se fosse o glaucoma do futuro, e eu falei: "Eu preciso". Eu tive uma formação muito boa de glaucoma no meu fellowship anterior, mas eu queria ter algo a mais. Então eu fiz um estágio lá, um observership, eu acho que toda vez que você quer fazer um fellowship no exterior clínico, né, quando a gente fala clínico, é o fellow que você vê paciente, que você opera, você tem que fazer um estágio, né, por que a pessoa vai te aceitar se ela não te conhece, então e eles dão muita importância a isso, né, a conhecer a personalidade. Vocês que já foram, para o exterior, né, fazer estágio e observership, vocês sabem como eles dão valor a isso. Então eu fiz o estágio lá, fiz minha inscrição, é um fellowship muito concorrido, pessoas do mundo inteiro realmente muito preparadas, né, tenho certeza que as pessoas que no meu ano, por exemplo, não passaram, são tão preparadas ou até mais do que eu. Mas foi uma experiência incrível, lá a gente tinha um volume cirúrgico bem importante, mas assim, o que é mais interessante, né, além de falar de técnica cirúrgica, enfim, do aprendizado técnico, é a maneira diferente que você tem que aprender a fazer medicina, né. Então, você imagina que você faz faculdade no Brasil, residência no Brasil, e aí você tem que se inserir num estilo de medicina completamente diferente. Uma Que a gente aqui no realidade Brasil diferente da nossa, né? é diferente, até mesmo o tempo que a gente passa para falar com o paciente, a gente perde mais tempo, conversa mais, eles lá eles são muito objetivos, é algo muito inclusive me chamava a atenção: "Tícia, os pacientes te adoram, mas não dá para ficar muito tempo, vamos, a gente tem que tocar o serviço". Então, é algo que a gente sente um choque de realidade, eu senti esse choque de realidade, inicialmente foi bem difícil para me adaptar, mas, foi 1 ano e meio, assim, que mudou a minha vida mesmo. Me fala vocês, Foi eu um quero game saber da changer, experiência de né? vocês. Isso, com certeza, para mim foi demais. A minha experiência foi agora recente, foi um tempo muito menor do que o seu, né, mas eu tive essa mesma perspectiva que a sua, porque foi totalmente desafiador, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque, poxa, eu saí totalmente da minha zona de conforto, de ficar muito tempo fora de casa, de estar num país, assim, que eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Então, e é engraçado, porque
A visão que eu tive foi essa, que eles são bem objetivos, que o paciente está ali, vamos resolver o que ele está sentindo e é isso. Mas a experiência profissional de lidar com uma outra visão de tratamento, uma outra visão de outras opções, né? Coisas que às vezes a gente não tem oportunidade de fazer aqui, foi enriquecedor. Eu acho que quem tem vontade, eu acho que deve buscar isso, porque faz uma diferençazinha, eu acho que é legal, tanto até de vida pessoal também é importante, e eu adorei, foi uma experiência incrível. Mas e você, Bianca, me fala um pouco, porque né, a Tice falou um pouco da experiência dela, eu falei um pouco da minha, e eu sei que você ficou um tempo fora, acho que uns 40 dias, né? Você teve uma experiência fora, fala pra gente aí o que você achou, de experiência profissional, pessoal, fala pra gente. Gente, eu fiquei 40 dias, eu tava no 5º ano de medicina, e a gente, né? Por que eu falo a gente? Porque, obviamente, foi eu e a Carol. Mais uma vez, as gêmeas. Foi eu e a Carol, a gente foi pra San Diego, a gente ficou lá com o Felipe Medeiros, que é um super glaucomatólogo. E foi uma experiência incrível. Nossa, você chega lá e fala, que é isso? O que é essa dinâmica, essa infraestrutura de produção científica e de atendimento e de cirurgia? Enfim, não só a experiência médica, mas a experiência de vida, poder ter independência, estar lá sozinha, resolvendo sua vida. Foi ótimo. Culturas diferentes também, eu acho que sempre agregam. Então, eu amei. Acho que foi super válido fazer isso durante a faculdade. Eu faria fácil durante a faculdade. Falaria para quem não fez ainda fazer. Acho que é válido perder umas férias e fazer um estágio. Mas eu quero fazer de novo, né? Porque, assim, eu ainda estou buscando uma experiência mais profunda. Até tem esse plano de ir para Cleveland ano que vem. A princípio eram 6 meses. Conversei com um monte de médicos que ficaram um tempo fora, falaram 6 meses não tem graça alguma, você tem que ir para ficar 1 ano e meio, 6 meses você não vai pegar nada do que... É para produzir, né? Até para produzir, para criar um vínculo com a pessoa que está te orientando, criar seu networking de verdade. Tipo, eu tava agora no casamento da minha irmã e eu ficava assim na sauna conversando, só tem médico, né? Médico só anda com médico, você tinha médico, cada um contando sua experiência. Enfim, me convenci, não é mais 6 meses, é 1 ano. Mas acho que assim, tipo, foi uma coisa muito difícil de eu realmente tomar essa decisão. Será que pra gente 6 meses é muito tempo? Não, talvez lá na formada. É muita coisa. Mas aí foi uma decisão difícil, acho que foi realmente pensar, foi bom ter gente que já passou por isso para me dar essas informações. Eu acho que, inclusive, esse é um dos objetivos que a gente quer fazer aqui na SBO Jovem, né? Trazer pessoas com diferentes experiências, tanto nós, que estamos cada uma na sua época de vida, como de fora, para poder trazer essa orientação que quem já passou vai saber falar muito melhor, tanto porque sim, como porque não, e do como também, né? Então, acho que talvez por isso que a gente está criando isso, né, Tice? O que a gente está fazendo com toda essa jogada que a gente tem. Com certeza. Pessoal, e para finalizar o podcast da SBO Jovem, eu queria agradecer vocês que estão escutando a gente, queria agradecer aos nossos parceiros que estão assim dando todo o suporte para que isso seja possível, para que o podcast seja possível. Queria agradecer a Dani, a Bianca. É muito bom estar aqui com essa equipe maravilhosa. E eu espero que a gente tenha atendido ao nosso objetivo do podcast de hoje, que é realmente de vocês conhecerem melhor a gente, nossa trajetória, nossa vida profissional e um pouco da vida pessoal. E nos próximos meses cada mês a gente vai ter um podcast diferente, abordando temas diferentes, temas como fellowship no exterior, temas em pesquisa, temas de desafios na oftalmologia. E o mais importante que a gente quer trazer com esse podcast é trazer a nossa visão, né? A gente tem muitos podcasts bons já disponíveis, mas é trazer a nossa visão, uma visão jovem sobre a oftalmologia. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos nos próximos podcasts. Tchauzinho. Isso aí, tchau, gente. Até a próxima. Até.